Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então tá bom. Hoje vamos para mais uma aulinha de álgebra, aula de funções, tá? Eu vou fazer aqui uma introdução e apresentar para vocês a definição formal de função. Tudo bem? Então, ó, função é nada mais do que uma relação. Olha essa definição. Dado dois conjuntos A e B, chama-se função de A em B se para todo elemento x pertencente ao conjunto A existe um único elemento y pertencente ao conjunto B. Tá? Então, ó, função é uma relação entre dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, onde todos os elementos do conjunto A têm que se relacionar ao único elemento do conjunto B. Isso é função, beleza? Diagrama de flechas. Eu vou te dar um exemplo bem tranquilo do que é função. Então, eu tenho dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. O conjunto A, que é da onde os elementos vão se relacionar, eu chamo de conjunto do domínio. Então, conjunto A, que é da onde vão partir as flechas, eu chamo de domínio. O conjunto B, que é onde vão receber as flechas, são os elementos que vão receber as flechas, eu chamo de contradomínio. É o conjunto do contradomínio. Tudo bem? E os elementos que vão receber as flechinhas, o conjunto de elementos que vão receber as flechinhas, eu vou chamar de conjunto imagem da função. Tá? Então, geralmente, nós costumamos fazer o quê? Chamar de x, representar de x, os elementos do conjunto A, os elementos do domínio. E costumamos representar os elementos do conjunto B de y, certo? Então, aqui x e aqui é y. Olha para este exemplo aqui. Você consegue perceber que todos os elementos que recebem as flechinhas são o dobro dos elementos da onde parte as flechinhas? Por exemplo, o 2 é o dobro de 1. O 4 é o dobro de 2. O 6 é o dobro de 3. Então, o que eu posso afirmar se esses elementos aqui são representados por x e esses elementos aqui são representados por y? Que o y vai ser o dobro do x. Então, eu posso escrever assim, ó, y igual a 2x. Essa relação de ser o dobro do outro é o que eu chamo de função. Tudo bem? Função. Só que essa função y igual a 2x, eu posso representar de outra maneira. O y eu posso representar sendo f de x. Uma função em x, tá? Então, a função de x é igual a o dobro. Então, é igual a 2 vezes x. Deu para entender? É essa relação aqui que nós chamamos de função. Tudo bem? Sim? Ótimo. Toda essa função, toda essa relação que eu representei aqui, eu posso falar que é uma relação f de A em B. Então, presta atenção nessa notação aqui, ó. F de A em B significa que a função é a relação f, onde o domínio é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto B. Aí a imagem, né, que são os elementos que receberam as flechinhas, nada mais é do que um subconjunto do contradomínio, tá? Então, a imagem vai ser o subconjunto do contradomínio. Certinho? Bom, vamos para alguns exemplos para verificar se é função ou se não é função. Por exemplo, no exemplo 1, eu sei que esse diagrama de flechas não representa uma função. Por que não representa uma função? Porque existe um elemento no domínio que não está sendo relacionado. E pela definição, todo elemento x pertencente ao domínio tem que se relacionar a um único elemento do contradomínio. Aqui. Bom, exemplo 2.
nesse diagrama de flechas, essa relação aqui também não é função. Ah, mas todos estão sendo relacionados. Sim, mas olha esse elemento aqui. Está partindo duas flechas desse elemento. Pode? Então, esse elemento está se relacionando a dois elementos distintos do contradomínio. Olha a definição. Para todo x pertencente a A, que é o domínio, existe um único y pertencente ao contradomínio. Não é o que acontece aqui quando parte duas flechinhas do domínio. Então, não é função. Graficamente, agora, será que essa relação aqui, ó, laranja, é uma função? Não é função. Porque, ó, lembra, o domínio é representado pelo x, contradomínio, imagem, pelo y. Tá vendo que se eu traçar uma reta paralela ao eixo y, ele vai cortar essa relação aqui em 3 pontos. Pode acontecer isso? Não, porque um elemento do domínio tem que se relacionar a um único elemento do contradomínio. Então aqui eu já estou tendo 1, 2, 3. 3 imagens, o que não caracteriza função. Tudo bem? Agora um exemplo clássico. Eu tenho aqui uma função f de x, definida por f de x igual a x² menos 3x sobre x, e ele pede para calcular o f de 1 mais f de 2. Então ele quer a imagem dessa função quando x for 1, mais a imagem dessa função quando x for 2. O que eu faço? Eu substituo. Nós falamos que função ela tem um poder. O poder é pegar um número e transformar em outro. É uma máquina onde entra um número e sai outro. Tá? Então vamos ver o que acontece se no lugar do x eu substituir por 1. Tudo bem? Olha o que acontece então. Se o x for 1, eu vou ter f de 1 igual a 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 sobre 1. Vamos fazer de cabeça? 1 ao quadrado, 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. 1 menos 3, menos 2. Dividido por 1, menos 2. Então, ó, entrou 1, saiu menos 2. A função é uma máquina, tem esse poder de pegar um número e transformar em outro. Agora, se o x for 2, vamos ver o que acontece. Substitui no lugar do x o 2. Então, eu vou ter f de 2 é igual. Então, onde tem x, substitui por 2. 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, dividido por 2. Tá? Vamos fazer de cabeça também? 2 ao quadrado, 4. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Então, entrou o 2, saiu quem? Saiu menos 1. Beleza? Sim? Então, eu falo assim que a imagem dessa função para x igual a 1 é menos 2. E a imagem dessa função para x igual a 2 é menos 1. O que ele quer? O que ele quer é a soma, f de 1 mais f de 2. Então, é só fazer menos 2. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. F de 1 mais f de 2 igual menos 2 mais menos 1, menos 3. E aí, acabou o exercício, tá? Ó, rapidinho, um extra aqui, extra. Qual seria o domínio da função f de x? Pensa um pouquinho. Qual seria o domínio da função f de x definido por y igual a x² menos 3x sobre x? Para você calcular o domínio, você precisa basicamente ver qual a condição de existência
para isso aqui existir? Se é que tem. Como essa função aqui, ela é o resultado de uma fração, é o quociente de uma razão, certo? Então, existe sim uma condição de existência. Qual é a condição de existência para uma fração existir? O denominador diferente de zero. Então, ó, quem é o denominador aqui? O x. Então, essa função ela só vai existir se o x for o quê? Diferente de zero. Então, para essa tarefa extra, eu posso falar que o domínio da função f vai ser quem? Vai ser qualquer número real, então todo o conjunto dos reais, com exceção de quem? Do zero. Porque senão essa fração não existe. Certinho? Tudo bem? Então, gente, isso aqui é a introdução de função. Nas próximas aulas, nós vamos ver, então, função do primeiro grau e função do segundo grau. Espero ter ajudado vocês. Até mais. Tchau, tchau.